Bem-vindos de volta. Eu sou a Josi e esse é o Manual Básico de Você Mesmo. O mínimo que você deveria saber sobre como você funciona. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais a respeito de como percebemos o mundo à nossa volta e por que temos uma tendência natural a ver os problemas como maiores do que eles realmente são. Eu vou passar um trecho de um vídeo e você tem uma missão. São dois times, um vestido de branco e o outro vestido de preto. Cada time tem uma bola e eles ficam trocando essa bola entre si. A sua missão é contar quantas vezes o time de roupa branca toca a bola. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Eu espero que você tenha contado 13, porque esse foi o número de vezes que eles tocaram a bola. E se eu te perguntar quantas vezes o time de preto tocou a bola, você sabe me dizer? Não, né? Porque você estava olhando só para o time de branco. E se eu te perguntar se em algum momento algum membro do time de branco deixou cair alguma coisa e baixou para pegar? Você saberia me dizer? Também não, porque dentro do universo das pessoas do time de branco, você só estava prestando atenção na pessoa do time de branco que estava com a bola. Podia ter passado um cara vestido de gorila dançando no meio da cena que você nem ia reparar. Porque você percebe do mundo à sua volta o que você procura. E sim, passou um cara vestido de gorila no meio da cena. Ele parou bem no meio e começou a dançar. E você nem viu. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Hoje nós vamos conversar sobre um sistema chamado Sistema de Ativação Reticular. Esse sistema faz uma espécie de curadoria. Ele filtra o que você vai perceber do ambiente, porque é impossível a nossa consciência processar tudo o que acontece dentro e fora do nosso corpo. Onde está a sua mão direita agora? Ela está tocando o quê? E como está a sua postura? Em uma escala de 0 a 10, quanto você está com fome agora? Todas essas informações estavam aqui o tempo todo, mas você não estava prestando atenção nelas. O que você não percebe é como se não existisse para você. Essas informações passam a existir para você quando você olha para elas. O seu cérebro recebe informações dos seus sentidos todo o tempo. Tanto informações externas, como coisas que você vê, cheiros, barulhos, como informações internas, como se o seu coração está acelerado, se você está sentindo alguma dor, se você está com fome. Mas você não toma consciência de tudo isso ao mesmo tempo. Quem decide, dentre todas essas informações que chegam, o que você vai tomar conhecimento é o sistema de ativação reticular. O seu cérebro recebe aproximadamente 11 milhões de bits de informação por segundo. Estima-se que você toma conhecimento de umas 50. Sim, é uma diferença absurda. Você processa conscientemente uma quantidade ínfima do que acontece dentro e fora de você. Se você dirige meia hora para ir para o trabalho e eu te perguntar quantos carros vermelhos passaram por você, eu tenho certeza que você não vai ter ideia. Agora, se eu te falar que eu vou te dar R$1.000 para cada carro vermelho que cruzar o seu caminho, eu tenho certeza que você vai reparar. Porque agora o seu sistema de ativação reticular entendeu que é importante repassar para o seu consciente quando cruzar por um carro vermelho. Você configurou o filtro. Acontece que, como a gente já viu, o seu cérebro evoluiu da melhor forma para te manter vivo. Um ancestral que focava em olhar o quanto as flores eram bonitas era mordido por uma aranha que ele não viu, enquanto o que estava focado em procurar perigos viu a aranha, sobreviveu, teve filhos e cá estamos nós, herdando essa característica de procurar por perigos. Olha esse desenho. Qual elemento puxa sua atenção primeiro? Eu apostaria que você disse aranha, mesmo tendo 11 vezes mais flores do que aranhas.
Ah, mas é justamente por isso, como tem um monte de flores e a aranha é a única coisa diferente, é claro que é ela que vai puxar minha atenção primeiro. Nós estamos imersos em uma realidade cheia de coisas boas e ruins, coisas bonitas e coisas feias. Mas como a gente já viu, o que você usa, seu cérebro fortalece. E o que ele fortalece, ele usa cada vez mais. Só que o seu cérebro evoluiu para te manter vivo, não para te fazer feliz. Ele já tem uma tendência natural a procurar por perigos e focar no negativo. Isso se chama viés da negatividade. A mídia sabe disso e usa isso o tempo inteiro. Se você está passando pelos canais de TV e aparece acidente de avião mata 30 pessoas, você para ver na hora. Por isso que quando você vê famoso ator da Globo descobre que está com câncer, você clica. Quem trabalha com comunicação sabe disso. Quando você vê um vídeo falando uma coisa que você acha absurda e não concorda, aquilo te prende muito mais do que um vídeo sobre uma coisa com a qual você concorda. Se você vê uma foto assim, Gisele Bündchen passe a tarde com seus filhos numa terça-feira. Você passa. A menos que você seja muito fã da Gisele Bündchen, não chama a sua atenção. Agora, se você passa por isso aqui, tu não passa direto. Você abre para olhar os comentários. Tem um Jurandir que está muito pior do que ela, falando que ela está mais velha do que um maracujá de gaveta. Aí embaixo tem uma feminista batendo boca com ele, falando é um absurdo que em 2026 uma mulher não tenha direito de envelhecer. Aí tem a outra falando, eu tenho a mesma idade que ela e não estou assim. Deixa eu te falar, nem o cara que postou essa foto acha que ela tá mais bonita hoje do que quando ela tinha 17 anos, pelo amor de Deus. Inclusive, ele pegou de propósito uma foto que ela estava bem feia e, se duvidar, ele até piorou a foto para causar essa sensação de desconforto. Porque ele sabe que se ele fizer você se sentir incomodado com o que ele falou, você vai comentar. Você vai ficar mais tempo na postagem olhando os comentários. Isso aumenta o engajamento dele. Aí o algoritmo entende que o conteúdo dele é relevante e entrega as postagens dele para mais pessoas. Tem gente que escreve post com palavra escrita errado de propósito, porque sabe que vai te incomodar e você vai querer corrigir. Isso se chama armadilha de pega-trouxa. Mais da metade do que você vê em vídeo de TikTok é feito para prender a sua atenção usando o viés da negatividade. Cada clique que você dá só para ver a desgraça, só para ver alguém falando mal de alguém que você não gosta, só para mostrar que alguém está errado, você está alimentando a sua ansiedade e ficando cada vez mais doente. De tanto ser bombardeado com notícia ruim o tempo todo, o seu sistema de ativação reticular fica treinado em procurar mais e mais coisas que te deixam estressado, incomodado e ansioso. Você derrama o leite preparando o seu café e diz: isso sempre acontece comigo. Sempre? Quantas vezes você colocou leite na caneca e não derramou? Eu aposto que muito mais vezes do que derramou. Mas a tendência do seu cérebro é fazer isso. Você procura problemas e quando você encontra, você dá um zoom, você amplia a importância dele. Todos nós naturalmente já fazemos isso. Só que um cérebro que está ansioso está com essa capacidade de achar e amplificar problemas muito bem treinada. Tão treinadas que ele usa uma coisa chamada viés da confirmação. O seu cérebro sempre vai preferir usar o engrama já consolidado. Vamos fazer um exercício aqui. Escolhe um objeto perto de você. Qualquer um. Ó, eu escolhi essa garrafinha de água de coco que eu acabei de comprar. Agora eu quero que você diga por que esse objeto que você escolheu é bom. Eu digo que essa garrafinha é boa porque ela é prática. Eu consigo fechar, deixar minha água de coco aqui do meu lado sem me preocupar com derramar. Ela é mais leve e mais fácil de carregar e de deixar aqui do meu lado do que um coco que pode virar. Agora você, pense em por que esse objeto que você escolheu é bom. Ótimo. Agora eu vou dizer por que ela é ruim. Eu digo que ela é ruim porque ela é de plástico. E plástico não é tão bom para a natureza assim. E não é uma garrafinha tão bonita também. E o sensorial de tomar o coco numa garrafa de plástico também não é dos melhores. Agora faça o mesmo com seu objeto. Diga por que ele é um objeto ruim.
Percebeu que a partir do momento que o seu cérebro define que uma informação é verdadeira, ele cria uma explicação para justificar por que ela é verdadeira? Lembra que a gente viu que a sua mente quer que as coisas façam sentido? Que ela não lida bem com incertezas? Seu cérebro cria confabulações que a gente já estudou. Se você não lembra, vai olhar suas anotações. Se você já colocou uma coisa como sendo verdade, o seu cérebro automatiza que aquilo é verdade. Então, o que a sua mente vai fazer agora é te apresentar justificativas que comprovem isso. Porque é mais barato para o seu cérebro justificar porque uma coisa que ele já definiu que é verdade mesmo, do que reavaliar tudo do zero. Uma mente ansiosa está em modo de autodefesa. Então, essa mente colocou como verdade que o mundo é cheio de perigos e você precisa se proteger deles. Então, o que ela faz todo o tempo é procurar motivos que justifiquem que aquilo é verdade, igual você fez agora há pouco com o objeto. A diferença é que ela faz isso muito, mas muito melhor do que você fez conscientemente agora. E é por isso que às vezes a gente vê umas pessoas acreditando em umas coisas na internet que parecem absurdas. Você fala, gente, mas não é possível. Como é que essa pessoa não está vendo que isso não faz o menor sentido? Um cérebro que está ansioso tem uma grande certeza. Há perigos presentes aqui e ele precisa te proteger deles. Então, o que é que o sistema ativador reticular, aquele que filtra o que merece a sua atenção, vai fazer? Ele vai escanear o ambiente o tempo todo e quando ele encontrar um problema, ele vai amplificar esse problema para você ficar bem esperto em relação a ele. E as coisas boas à sua volta? As coisas boas à sua volta não são prioridade agora, você está em modo de emergência. Existem coisas boas e coisas ruins disponíveis para você viver todo o tempo. E digo mais, tem mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Lembra, tem muito mais dias que você coloca leite na caneca certinho do que dias que você derrama leite. Aí você fala que coisas boas não acontecem na sua vida. E acontecem menos mesmo, porque as oportunidades passam por você como gorilas dançando. E quando as coisas boas acontecem, você não dá a devida importância para elas. Você nem repara, porque você está ocupado procurando perigos, procurando ameaças, como quem procura uma bola sendo jogada pelo time branco. Você passa batido por um monte de informações todos os dias que não toma consciência, como os carros vermelhos antes do seu sistema de ativação reticular começar a filtrar. Você passa na padaria para pegar pão quentinho antes de ir para casa e tem uma TV ligada lá. Você nem reparou que tinha uma TV lá até você ouvir: fulano sofreu um acidente hoje e está em estado grave no hospital. E é o que eu espero do cérebro de uma pessoa que está ansiosa, porque ele está com filtro de coisa ruim ligado. É claro que ele deixou essa informação passar para o seu consciente. Coisas ruins são importantes. Só que lembra que a TV estava ligada lá antes dessa notícia chamar a sua atenção? Estavam passando coisas que não eram ruins, então não eram importantes. E às vezes, antes dessa notícia, passou algo que seria a solução para o seu maior problema, que resolveria toda a sua vida. Mas essa informação não foi selecionada para passar pelo filtro para sua consciência, porque o filtro está configurado para filtrar problemas, não coisas que possam ser soluções. E aí você fala, como assim? Eu só penso em como é que eu vou fazer para resolver esse problema. Pois é, mas não é assim que o sistema de ativação reticular funciona. Ele não filtra o que você quer, ele filtra o que é familiar. Você consegue fazer ele filtrar a bola porque ele sabe bem o que é uma bola, então ele consegue filtrar algo similar. Ele consegue filtrar carros vermelhos porque ele sabe o que é vermelho. Então, por comparação, ele consegue procurar outras coisas similares. Se eu falar para ele procurar um blá-blá, ele não vai achar. Ele não sabe o que é um blá-blá. É mais ou menos como os bombeiros fazem com os cães de busca. Quando uma pessoa está desaparecida na mata, os bombeiros dão uma peça de roupa para o cachorro cheirar, para ele saber que aquilo existe, para ele se familiarizar com aquele cheiro e saber o que ele tem que procurar. Ele nunca vai procurar um cheiro que ele nunca sentiu. E o viés da confirmação não só faz com que a sua mente filtre a parte da realidade que comprova que o que ela acredita ser verdade é verdade mesmo, como ela distorce a sua percepção da realidade para criar essas justificativas. Lembra o que a gente viu na aula de difusão? O que a gente percebe do mundo não é o que realmente acontece, e sim o que a nossa mente percebeu, processou e entregou para a gente.
Essa mente que acredita que você está em perigo e deve tomar mais cuidado, na hora de processar essa informação, vai colocar elementos ali que corroborem a necessidade de você estar atento aos perigos antes de entregar para você. É sutil, é um tom de voz que a pessoa falou com você que você percebe diferente, é um olhar que você percebe diferente. Da mesma forma que eu coloquei como premissa que a garrafinha era ruim e a partir daí a minha mente começou a pensar nas justificativas para isso ser verdade, a sua mente tem certeza que você precisa ser protegido e ela vai criar justificativas para isso ser verdade. A Lorena do financeiro tem inveja de você. A sua vizinha está de olho no seu namorado. O seu chefe está te olhando estranho. Deve estar querendo te mandar embora. Tá todo mundo reparando no seu sapato. Você não é bom o suficiente para conseguir aquele emprego que você quer. Tudo é perigo. Tá tudo contra você. Mercúrio retrógrado, a umidade relativa do ar. Tá todo mundo te achando ridículo. Tá todo mundo reparando que você gaguejou. E isso não acontece só com o seu presente, não, tá? Você começa a lembrar do seu passado pior do que ele realmente foi. Pois é, toda lembrança também passa pelas mãos da mente cozinheira, que adiciona os temperos do seu estado emocional atual. E adivinha qual tempero ela mais usa quando você está ansioso? Isso mesmo, preocupação, medo, insegurança. O hipocampo é uma parte do cérebro muito importante para consolidar as memórias. Então, o seu cérebro filtra o que é importante para você perceber, e como a gente já percebeu, um cérebro ansioso vai priorizar muitos problemas e são essas coisas que passam pelo filtro que vão chegar ao hipocampo, que vai gravar na sua memória. Essa é uma das razões pelas quais a ansiedade crônica muitas vezes vem seguida de uma depressão. Você não só, cada vez, só enxerga problemas, como a sua memória cria a tendência a guardar as sensações e sentimentos ruins. E você começa a só registrar na memória eventos ruins. Outro ponto muito importante para você atentar aqui. Lembra, quando uma pessoa está ansiosa, o córtex, que é a parte que permite pensar racionalmente, é inibida e a pessoa passa a ter um comportamento mais primitivo. Esses ancestrais primitivos tinham um comportamento tribal muito estruturado, porque as tribos eram rivais. E quando eu digo rivais, é mortalmente rivais. Quando essas tribos se cruzavam, geralmente lutavam até a morte para tomar os recursos da outra tribo. Então a gente via o seguinte padrão de comportamento. 1. Necessidade de manter a tribo coesa. Se a tribo racha, ela se divide em duas tribos menores, portanto mais fracas. Então é importante que todo mundo se comporte o mais igual possível para evitar instabilidade dentro da tribo. 2. Ódio ao grupo rival e medo dele destruir o seu grupo. Se quando ele cruzasse com uma tribo rival, ele não os visse como inimigos e não tivesse o instinto de atacá-los, o grupo rival atacaria e ele morreria. Sobrevivia quem tinha mais sangue nos olhos para atacar o grupo rival. 3. Eleger um líder e não questioná-lo. Toda tribo primata tem um macho alfa que lidera a tribo para manter a ordem interna e para liderar essa tribo contra tribos rivais. Esse líder tem poderes quase ilimitados. Então, se eu te convenço que você está em perigo, você fica ansioso e cai nesse padrão de comportamento. Se então eu te convenço que existe um grupo que é o nós e uma ameaça externa que é o ele, contra o qual nós temos que nos defender e que eu sei como fazer isso, nós agora somos uma tribo fechada em guerra contra um inimigo comum e eu sou o líder inquestionável. Eu consigo te convencer do que eu quiser sem muito esforço, porque o seu córtex está inibido pela amígdala. Então você não está pensando tão racionalmente assim. As evidências de que o inimigo, na verdade, é o espantalho, podem até aparecer para você. Mas o sistema de ativação reticular do ansioso está filtrando as informações que confirmam que essa pessoa está realmente em perigo. É só isso que ela enxerga. Quando você entende isso, você entende claramente o momento político atual que a gente vive. Dos dois lados, tá? Assim você entende o comportamento de algumas religiões que passam mais tempo fazendo os fiéis terem medo do diabo do que terem amor a Deus. Porque a ciência comprova que amar e confiar em um Deus faz você se sentir seguro. E se sentir seguro diminui a ansiedade. Fazer você sentir medo do diabo o tempo todo faz você ficar cada vez mais ansioso
e, portanto, mais fácil de manipular. Equipes de marketing nadam nessa piscina de braçada. Pegam um problema corriqueiro e transformam em um grande vilão para se vender ou vender um produto como a única forma de você se salvar desse problemão. Tem duas referências que mostram isso acontecendo na prática de uma forma muito leve e até lúdica. Esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, e esse filme aqui, The Wicked 2. São duas referências que são historinhas simples, mas que têm muitas camadas ali, se você prestar atenção. Bom, a gente já entendeu o problema, agora vamos construir a solução, porque você já sabe que o seu cérebro é moldável. O que a gente vai fazer aqui é mostrar para o seu sistema ativador reticular com o que ele deve começar a se familiarizar, porque hoje ele só filtra problemas. E quanto mais ele faz isso, mais a sua mente se convence que o mundo é cheio de problemas e que ele precisa te proteger, mostrando cada vez mais e mais as coisas ruins do mundo. Você tem que fazer igual o bombeiro que dá o paninho com cheiro para o cachorro saber o que é que ele tem que procurar. Um ótimo exercício para fazer isso, comprovado pela ciência, é anotar o que acontece de bom no seu dia. Todos os dias à noite, pouco antes de dormir, você vai sentar e você vai escrever 3 coisas que foram boas no seu dia. Não serve coisas que são perenes, tipo, eu tenho um teto para morar. Isso não serve. Tem que ser uma coisa que foi específica daquele dia. Não precisa ser uma coisa enorme. Eu sei que você não ganha na Mega Sena todos os dias. Um cheiro de café que foi gostoso. Uma pessoa que você ajudou e se sentiu bem com isso. Uma pequena gentileza que alguém te fez. Um cachorro fofinho que você viu na rua. Ter arrumado uma gaveta que você já estava enrolando há um tempão. Não precisa ser o armário todo, não. Uma gaveta basta. Ou qualquer outra coisa, mesmo que pequena, mas que você se sentiu feliz e orgulhoso de ter feito, ou que foi gostoso ter acontecido. Dessas 3 coisas, 2 vão ser coisas que aconteceram e você percebeu, como, por exemplo, um cachorro fofinho que você viu, e uma coisa vai ser algo que você fez e gostou de ter feito. Não precisa ser uma coisa enorme de outro mundo. Pode ser simplesmente como você lidou diferente com uma situação. Pode ser, como no nosso exemplo, ter arrumado uma gaveta. Essa terceira coisa, você não só vai descrever, como você vai responder a pergunta: o que isso demonstra de bom sobre mim? Se você arrumou uma gaveta que estava enrolando há um tempão para arrumar, você pode dizer: isso diz que eu estou ficando mais organizado. Ou tirar 10 minutos do meu dia para fazer algo para mim demonstra que eu estou cuidando mais de mim. Porque lembrar o que os nossos erros dizem de mal sobre nós, a gente já faz todos os dias no automático. Mas não é só listar, arrumei uma gaveta e pronto. Você vai descrever com o máximo de detalhes possível. Lembra que eu falei sobre a ruminação? Que a gente pega uma coisa ruim do passado e fica revivendo ela na nossa mente? Aí engole, daqui a pouco volta, mastiga mais um pouco. E nisso a gente sofre várias e várias vezes pela mesma coisa, sentindo no corpo as mesmas sensações ruins que aquele evento causou quando ele aconteceu. E por que que com coisas boas a gente não faz isso com tanta intensidade? Então, quando for fazer o seu exercício, revisite aquele momento. Escreva com o máximo de detalhes que puder, como se estivesse contando com detalhes para alguém. Você vai perceber que quando é para remoer coisas ruins, a gente lembra cheio de detalhes. Para lembrar coisas boas, no começo você vai lembrar da cena bem rapidinho, como se fosse algo sem importância. Porque a gente não está acostumado. As ferramentas de remoer coisas boas estão enferrujadas por falta de uso. Começa a usar elas. Da mesma forma que você rumina acontecimentos ruins e sofre várias e várias vezes pelo mesmo evento, começa a ruminar coisas boas e a se sentir feliz várias e várias vezes pelo mesmo evento. Tenta lembrar pequenos momentos da sua vida que você teve algum tipo de felicidade e rumina eles também. Fica lembrando várias vezes dos mesmos eventos bons. Você faz isso todo dia com os mesmos eventos ruins. Treina sua mente para fazer isso com os momentos bons também. Nos primeiros dias vai ser difícil. Você vai sentar na frente do papel e vai pensar: não aconteceu nada de bom hoje. Fica sentado ali com a caneta da mão. Repassa o seu dia inteiro com o máximo de detalhes que você conseguir. Você só levanta dali quando escrever os 3 melhores momentos do seu dia. Isso vai fazer a sua mente começar a prestar mais atenção nessas coisas. Porque se tem uma coisa que o seu cérebro faz bem é automatizar processos que você repete com frequência para gastar menos energia.
Se ele sabe que todos os dias à noite você vai sentar e você vai cobrar isso dele, ele já vai começar a procurar no decorrer do dia sem você perceber. Que é para quando você sentar para escrever à noite, ele não ter esse gasto de energia de ter que ficar repassando o seu dia inteiro. Você já vai começar a reconhecer na hora o que é que vai entrar no seu caderno no final do dia. E é importante que seja à noite, na hora de dormir, porque é quando o hipocampo consolida as suas memórias. O que você pensa pouco antes de dormir tem muito mais chances de ficar na sua memória. Você vai treinando o hipocampo a guardar os bons momentos que hoje estão escorrendo por entre os seus dedos feito areia e no dia seguinte é como se eles nunca tivessem existido. Outra coisa que você vai fazer é desejar o bem às pessoas à sua volta. De verdade, parece bobo, mas funciona. Quando você for na farmácia, na padaria, no restaurante, olha para o atendente e diga: tenha um ótimo dia. Mas não é só da boca para fora. Se você fala isso com sinceridade, desejando do fundo do seu coração que aquela pessoa realmente tenha um ótimo dia, o seu cérebro começa a liberar neurotransmissores que geram sensações como alegria e calma. Ele ativa áreas ligadas à conexão social. Você ativa áreas do cérebro que a gente precisa fortalecer aqui no nosso projeto, que eu não tenho como aprofundar aqui porque o vídeo já está enorme, mas confia em mim e faz. Outra coisa que você vai fazer. Você vai escolher uma pessoa e você vai descrever uma qualidade dela com o máximo de detalhes. No começo vai ser fácil, porque você vai começar pelas pessoas próximas que você gosta. Meus amigos não têm defeitos, se os meus inimigos não tiverem, eu coloco. Você vai começar pelas pessoas que você gosta, que é mais fácil, e depois você vai passando para as pessoas que você tem menos afinidade. Ah, mas fulano não tem nada de bom. Ah, tem sim. Todo mundo tem. A pior pessoa do mundo tem alguma qualidade admirável. Se você procurar saber sobre Hitler, você vai achar uma qualidade admirável. Misturada com defeitos terríveis? Misturada com defeitos terríveis. Mas os defeitos terríveis você já está muito bom em achar. O que a gente precisa treinar é achar as coisas boas. Se você usa Instagram e TikTok, começa a prestar atenção em por que você parou naquele vídeo. Se é por uma daquelas razões que eu falei lá no começo do vídeo. Porque é uma desgraça? Porque está falando mal de alguém que você não gosta? Porque tem alguma coisa que te causou um estranhamento, que te gerou um incômodo? Começa a perceber o quanto o seu comportamento está sendo direcionado pelo seu viés de negatividade. Você vai fazer exercícios de simulação. Se permita imaginar coisas boas acontecendo, independente da sua situação atual ou do quão impossível isso pareça hoje. Brinque com a sua mente. Quando a gente cresce, a gente desaprende a imaginar sem limites. A gente começa a achar que só pode pensar no que é alcançável na vida real. Uma criança não se limita. Ela não diz, não vou me imaginar sendo um rei medieval porque eu nasci em 2015 em Osasco. Ela simplesmente vive a experiência. Eu quero que você faça o mesmo. Coloca seus óculos de realidade virtual e se transporta para uma cena onde as coisas deram muito, muito certo. Sinta o cheiro, ouça os sons, perceba a sensação física de relaxamento no seu corpo. Pense na situação já pronta, sem tentar se preocupar em como você chegaria lá. Mas muita atenção aqui. Isso não é um planejamento de metas e nem é lei da atração. É um treino de contraste. Porque você já faz exatamente isso todos os dias, só que com desgraça. Um estudo da Universidade de Cornell mostrou que 85% das coisas que nos deixam sem dormir à noite nunca acontecem. Ou seja, você já passa horas do seu tempo imaginando filmes de terror na sua mente com cenas que nunca vão acontecer. Se você já gasta sua energia criando cenários negativos que não se concretizam, por que não equilibrar a balança criando cenários positivos que talvez também não se concretizem? O objetivo aqui não é fugir da realidade, é calibrar o seu filtro biológico. Lembra que o seu sistema de ativação reticular filtra por similaridade? Quando você configura o seu filtro para carros vermelhos, ele te entrega Corsa vermelho, Ferrari vermelha, Fusca vermelho. Vermelho é o ponto de similaridade entre esses carros.
Quando você se permite visualizar cenas de paz, de sucesso, de resolução, você está dando para o seu sistema de ativação reticular um template, um modelo de busca. Se o seu cérebro só conhece o cheiro do fracasso e do perigo, ele só vai te entregar mais fracasso e perigo. Mas quando você se familiariza com a sensação de solução, mesmo que na imaginação, o seu sistema de ativação reticular passa a reconhecer no mundo real situações que te levem a pontos de similaridade com aquilo. Ele não vai fazer uma Ferrari brotar na sua garagem, mas ele vai fazer você notar aquela oportunidade de trabalho, aquele insight de solução, aquela informação que passou na TV da padaria, que tem um ponto de similaridade com o que você quer, que passou despercebido por você como um gorila dançando, porque a sua atenção estava na bola. Sabe por que isso acontece? Porque o seu inconsciente é muito mais rápido e processa muito mais informações do que a sua razão. Lembra lá no começo, na aula 2, que eu te falei sobre o experimento das cartas do Antônio Damasio? Nesse teste, as pessoas tinham 4 pilhas de carta e os voluntários iam tirando cartas dessas pilhas. Cada carta que eles tiravam, eles ganhavam ou perdiam dinheiro. Eles achavam que era sorte, mas existia uma sequência lógica que eles não conheciam. O que o Damasio descobriu foi que muito antes das pessoas entenderem a regra do jogo, o inconsciente delas já sabia. A pele delas começava a suar de nervoso só de se aproximar das pilhas ruins. E com o tempo elas começaram a tirar as cartas das pilhas certas sem nem perceber. O inconsciente já tinha percebido o perigo e a oportunidade e começou a guiar a mão deles para as cartas certas, enquanto o consciente ainda estava totalmente no escuro. Quando você visualiza e se familiariza com a sua vida ideal, você está dando ao seu inconsciente um cheiro do que procurar, igual o bombeiro faz com um cachorro de busca. Como o seu cérebro sempre vai te direcionar para o que é familiar, porque o familiar é seguro, se a única coisa familiar para ele é o caos, ele vai te manter no caos. Mas se você treina ele para se familiarizar com a sensação de solução, quando ele se deparar com situações que tenham a possibilidade de gerar pontos de similaridade com isso aqui, que para ele já é familiar, ele vai começar a te direcionar para decisões certas de forma automática. Perceba que tudo o que a gente está fazendo aqui não é positividade tóxica, não é fingir que problemas não existem, não é fingir que tudo é lindo, é só equilibrar a balança. Você já revive o tempo todo momentos ruins do passado. Comece a reviver momentos bons também. Você já percebe os seus pontos fracos. Comece a prestar atenção nos seus pontos fortes também. Você já se sente mal por coisas ruins que nunca vão se concretizar. Comece a imaginar coisas boas que, bom, talvez nunca se concretizem também. Quando você lembra ou se imagina em situações boas, mesmo elas não sendo reais no mundo físico, o seu cérebro produz substâncias que diminuem a ansiedade. Da mesma forma que, quando você imagina ou lembra de situações ruins que não estão acontecendo no mundo físico agora, o seu cérebro produz substâncias que aumentam a ansiedade. A vida é cheia de problemas, sim, mas também é cheia de bons momentos. O que você precisa é treinar o seu cérebro para ele entender que isso também é importante e equilibrar a balança. É assim que a gente direciona a neuroplasticidade na direção de uma vida mais significativa e menos ansiosa. Quem entende como o cérebro funciona, controla a própria vida.